Bom, este é o 5.5, são as nossas reflexões diárias, 5 minutos para você parar, meditar, praticar e ver a sua vida transformada. Tenho certeza que todas as vezes que nós colocamos as Escrituras Sagradas no lugar que ela deve estar na nossa vida, ela vai gerar frutos de muitas alegrias e bênçãos na vida de cada um de nós. O nosso tema da semana, a gente está falando sobre heróis da fé, heróis que nos inspiram verdadeiramente, que nós devemos copiá-los, inspirá-los neles, né? E o homem que nós escolhemos para hoje é justamente o Enoque, que fala sobre a perseverança da fé. Enoque fala sobre perseverança da fé. O Enoque é um personagem muito importante nas Escrituras e talvez desconhecido para alguns. E lá em Hebreus, no capítulo 11, no verso 5, diz assim: pela fé Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho que tinha agradado a Deus. E sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e recompensa aqueles que o buscam. Ou seja, o Enoque foi um homem notável. O testemunho da Bíblia a respeito de Enoque é que foi um homem que andou com Deus. Você já viu aquela história, né? Com quem você anda? Quem são os seus companheiros de jornada? A Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Mas o testemunho do Enoque era de perseverança em fé. Durante toda a jornada de vida, Enoque teve um testemunho de alguém que andou com Deus. E andar tem a ver com concordar, né? A Bíblia fala assim: como andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Então, andar aqui não é no sentido apenas de caminhar lado a lado, tem a ver com concordância, tem a ver com um coração alinhado ao próximo coração. Por isso que a Bíblia diz: não se coloque em jugo desigual. Ele está falando, não se coloque para andar junto com quem tem a passada diferente da sua, que tem valores. Não se associe com aqueles que não temem a Deus. Há muitas promessas e que a gente tem. E muita gente está se associando com o ímpeto de ganhar dinheiro. Muita gente está se associando na mesa do escárnio, na mesa da prostituição, na mesa do adultério. E o Enoque é aquele herói que pode falar conosco a respeito de uma caminhada íntegra, de começo ao fim, de quem anda com Deus. Filipenses diz assim, Paulo escrevendo, né? Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O Paulo está dizendo, eu quero andar na direção de Deus na minha vida. Há um alvo. E a primeira pergunta para mim e para você é: qual o alvo da sua vida? Qual o valor para a sua vida? O que você está colocando como um valor para a sua vida, né? Ele está falando, você precisa ter um objetivo de andar com Deus. E ele fala isso, para o prêmio da vocação de Deus em Cristo. Ou seja, uma caminhada com Jesus. De novo, como é que eu caminho com Jesus? Palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, a Bíblia, comunhão dos santos. Quando a gente anda com a família da fé, quando a gente está ligado à igreja, quando a gente tem colocado a nossa vida a serviço do reino, quando a gente se apresenta para fazer a vontade de Deus na nossa vida. Uma fé verdadeira, perseverante, até o final da nossa vida. Por isso que as Escrituras dizem, aquele que perseverar até o fim, receberá a coroa da vitória. Não seja como aqueles que saem correndo, estabanados, e se cansam e se desviam. Seja alguém que tenha constância e consistência. Lembre-se de uma coisa, a melhor companhia que a gente pode ter na vida é como nós vemos Enoque. Chegar ao final, ele foi arrebatado. Enoque não experimentou a morte, ele foi levado à presença de Deus sem que pudesse experimentar a morte. Ele é um homem bem-aventurado e ele está dizendo, você pode ter essa jornada, você pode ter o seu coração arrebatado em Deus, sua mente arrebatada em Deus, porque Ele que fez a promessa e Ele que vai cumprir o que prometeu. Não se desvie nem para a direita, não se desvie para a esquerda, tenha uma passada firme. Nunca se esqueça
sucesso na vida do homem, da mulher de Deus, não tem a ver com velocidade propriamente. Tem a ver com direção. Porque se eu estiver na direção errada, quanto mais velocidade eu imprimo, mais longe eu fico daquilo que o Paulo diz. Eu prossigo para o alvo, para o meu objetivo. Eu quero alcançar o meu destino. Pare, medita sobre esse texto, leia Hebreus no capítulo 11 completo, veja quais são esses personagens, coloca na sua Bíblia aí um pouquinho mais, né? Saber sobre Davi, saber sobre Enoque, saber sobre Moisés, sobre Abraão, sobre Daniel, e você vai ter testemunhos de fé que vão te ajudar na sua própria jornada. Compartilhe esse conteúdo com alguém, que Deus te abençoe.